Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e eu tô aqui com ele, Geraldo Zaran. Hoje eu tô aqui, ó, frente a frente com o Geraldo. Posso cutucar. Geraldo. Quanto tempo eu não te vejo, hein, cara? Pô, não sei nem quanto, né? Desde a pandemia. A gente fez essa conta outro dia, né? Desde a pandemia. Antes da pandemia já não te vi Janeiro, fevereiro mais. de 20. Bom demais. Geraldo tá bem, tá bonito. Bonito, careca, barbudo. Geraldo, hoje a gente vai falar com quem, cara? Você sabe? Olha, cara, eu dei um oi e saí dessa gravação. A gente vai falar com o Flávio Lira. Isso mesmo. De novo. Flávio Lira é professor lá da Unipampa e fala com a gente desde Berlim. Tá lá fazendo uma capacitação, tá de licença, tá estudando. O Flávio Lira veio aqui ano passado falar sobre o início, né? Ou melhor, o histórico do conflito na Ucrânia. O episódio é do celeiro ao barril de pólvoras da Europa e agora ele volta para fazer um balanço aí desse cerca de 1 ano e meio de conflito, fala do grupo Wagner, fala da cúpula da OTAN, fala do tipo de armamento que tem sido usado, enfim, uma conversa bem importante aí para entender a política internacional contemporânea. É isso aí, se você como eu não ouviu esse episódio ainda, faça isso agora, ouça esse episódio. O Flávio é um especialista, vale a pena. O primeiro episódio que ele gravou com a gente ficou muito legal, dá um baita histórico da relação da Ucrânia e da Rússia. Ajudou muita gente a entender as origens do conflito e agora, de novo, essa atualização aí sobre o que está acontecendo na região. O nosso ouvinte é exigente, fala, mas aí para entender a guerra tem que voltar na história, enfim. E isso ele fez no episódio que eu acabei de citar. Agora a gente já vai entrar aqui no cotidiano do conflito para entender o que está rolando, para entender o Putin, para entender esse rolo que deu aí. Prigozhin, né? Prigozhin. Ele citou lá o nome certo. Eu meti um Prigozhin aqui no episódio, mas tem um nome. O Flávio Lira vai pronunciar direito o nome, mas Prigozhin é muito melhor. É isso aí. E se você quiser continuar apoiando esse projeto, a continuidade desse projeto, você pode entrar lá no chutandoaescada.com.br/apoia-se e escolher uma das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo no Catarse, no PicPay ou no Patreon. É isso aí. Então apoie o Chutando a Escada você também. E se você não puder apoiar financeiramente, você pode sempre compartilhar esse episódio com aquele tio no grupo do WhatsApp. Sabe o que a galera tem feito, Felipe? O quê? Sem a gente pedir, o quê? A galera tem deixado comentário no Spotify. Não é possível, nem sabia que estava fazendo. Tá vendo? É por isso que a gente não pedia, você não sabia. Mas a galera tem deixado comentário lá no Spotify, tem mandado uns salves, feito uns comentários. Continuem, gente, continuem. Então isso continua. É bom para a divulgação do episódio, para o algoritmo do Spotify. Manda um salve aí pra gente, que a gente responde. Vou passar a ler, então, os comentários do Spotify. E eu vim aqui pessoalmente para renovar seu contrato com o Chutando a Escada. Não assino nada. Sou perigosinho. Vou fazer um motim. Então, vamos lá com vocês. Flávio Lira, desde Berlim, falando, então, sobre a guerra na Ucrânia. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Geraldo Zaran tá aí no meio de uma grande reforma. Geraldo, toda vez que eu te encontro, você tem uma aventura nova, cara. Você não para, você é uma máquina você tá sempre com alguma coisa nova, um projeto novo. O que você tá aprontando aí? O que é esse tanto de quadro aí atrás de você? Agora eu vou começar a dizer pra você que a gente tem que gravar com vídeo também, né? Que agora todo mundo grava com podcast, só tem com vídeo agora. Não. É modinha demais, aí tem que passar maquiagem, não, prefiro áudio, eu sou um podcaster raiz, nada disso, impossível isso acontecer. Geraldo, a gente tem aqui hoje o Flávio Lira, grande Flávio, obrigado Flávio por topar falar com a gente de novo, cara, uma alegria falar com você, tá falando diretamente de Berlim aqui pro Chutando a Escada, tá fazendo uma licença capacitação lá em Berlim, e para quem não conhece, o Flávio já esteve aqui no Chutando a Escada, em fevereiro de 2022, tinha acabado de começar
a guerra, né? E é um episódio que a gente gosta muito, chamado Ucrânia, do celeiro ao barril de pólvora da Europa. Então, nesse episódio, o Flávio faz, aí sim, um histórico da região, conta pra gente um pouco os interesses do governo Putin na região, fala também um pouco da história da OTAN, né, e como que a OTAN é uma parte importante na crise, né, que tomou conta aí da agenda política no último ano. E o professor Flávio volta aqui agora ao Chutando a Escada para fazer um balanço aí do conflito, da invasão russa ao território ucraniano, já o que um ano e meio quase, né, depois da primeira vinda dele aqui. Acho que os especialistas mesmo usam fevereiro de 2022 como início, né, da guerra. E para quem não conhece, então, o professor Flávio Lira, ele é lá do curso de graduação em RI da Universidade Federal do Pampa e também é professor do programa de pós-graduação, também em RI, lá da Universidade Federal de Santa Maria, além de ser o coordenador do grupo de estudos da Eurásia. Flávio, obrigado, cara, por estar aqui mais uma vez. Muito bom ter você aqui. Olá, Felipe. Oi, Geraldo, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder fazer parte de uma iniciativa tão importante para a área de relações internacionais, que é o Chutando a Escada, né? O meu podcast aí de preferência, como sempre, para me informar, não somente do que está acontecendo no mundo, mas também para a gente destrinchar um pouco mais de maneira crítica, né, o que está acontecendo globo afora. Eu fico muito, muito honrado em poder participar novamente. E, Geraldo, um prazer. O Felipe aqui a gente se conhece desde o mestrado, já faz poucos anos, né, e o Geraldo conhecendo agora é um prazer. Pois é, o prazer é meu, Flávio. O Felipe falou falar de novo com a gente, falar de novo com ele, né? Porque eu não participei daquele primeiro episódio, ouvi com atenção. É um momento importante ali e um momento que se prolongou por mais do que alguns analistas imaginaram, né? Quando começa o conflito, você tem toda aquela questão da adesão da Ucrânia à OTAN, a reação russa, né, que tinha sido prefaciada por alguns meses já, né, culminando com a invasão russa, e muita gente imaginava que aquilo seria um conflito curto, que a Ucrânia não faria frente às forças russas, que a Rússia usaria uma força esmagadora ali, resolveria a questão em algumas semanas, em alguns meses. Se eu puder já começar por aí, por que a gente continua falando da guerra na Ucrânia um ano e meio depois, Flávio? Pois é, Geraldo, eu acho importante resgatar que naquela época, e foi logo depois que a gente teve aquele primeiro papo, eu e o Felipe, foi uma surpresa para a maioria dos analistas essa invasão. E eu acho isso um bom exercício de humildade para todo mundo, porque antes de tudo acontecer e da invasão de fato se materializar, eu era perguntado, e vários outros analistas com especialização na região eram perguntados se vai ter essa invasão, e a tendência era a gente falar que, tá tensa a situação, mas provavelmente não, tudo indica que não. Porque eu acho que a gente se acostuma tanto com o status quo, mesmo quando é uma coisa um pouco tensa, que com uma quebra como a gente teve, né, com essa invasão agora em fevereiro do ano passado, parece sempre improvável. Só que talvez, e agora tendo o privilégio do retrospecto, né, quase um ano e meio depois, parece que a gente consegue talvez, e claro que também é ousado falar isso agora, mas talvez a gente esteja vivenciando no mínimo uma inflexão da ordem global, né? Não dá para falar que talvez seja uma mudança extrema, uma total transformação, mas uma inflexão de alguma forma em como que as potências militares enxergam zonas de guerra e mesmo a própria Europa centro-oriental. Então, a gente olhando para trás e vendo que havia esses alarmes da inteligência, em especial da inteligência norte-americana, por que muitos analistas ficavam um pouco ressabiados em aceitar a possibilidade, antes da invasão acontecer, de que ela ocorreria? Porque existe sempre uma certa suspeita de que a inteligência dos países que são tradicionalmente avessos à Rússia ou têm algum tipo de contrariedade em relação a Moscou, quanto que não está sendo inflado isso, né? O quanto que isso não está sendo usado para, de repente, criar uma crise. Mas eu acho que também foi uma forma da gente voltar à realidade aqui, da importância dos dados, né? Querendo ou não, na nossa área é muito importante, claro, a gente fazer interpretações, é muito importante a gente fazer análises nem sempre tão positivistas, talvez, mas é importante a gente também, talvez, acreditar ou pelo menos julgar que os melhores dados que a gente tem no momento, embora a gente possa não estar 100% certo da legitimidade deles, é os dados que a gente tem em mãos agora. Então, naquele momento, né, havia algumas evidências de que poderia haver essa invasão,
né? Mas a gente estava também olhando para o outro lado, e o que a Rússia falava, e o que as agências da Rússia falavam, então acho que isso também fez com que a gente agora pensasse um pouco mais, apesar das rivalidades que existem entre os dois lados, que a gente tem que perceber talvez essa ordem como estando em mudança agora, e eu acho que esse foi o primeiro momento. E fazendo todo esse retrospecto, e aí indo para o seu ponto específico, por que a gente fala da guerra da Ucrânia ainda, né? Eu acho que tem várias formas de responder isso aí, mas para não me estender, eu falo, bom, além dela estar acontecendo agora, é claro, ela é uma guerra, como você falou, Geraldo, ela se estendeu mais do que muita gente acharia que se estenderia, né? Embora nem todos acreditassem nisso, né? Eu mesmo achava que se houvesse essa invasão, não que desse para prever de maneira alguma, eu tentei prever a duração, mas por já haver focos no leste da Ucrânia de guerra civil, vamos colocar dessa forma, né, era improvável que aquilo acabasse, né? A Ucrânia seguiria em guerra, pelo menos em algumas regiões. Então, eu acho que nós falamos ainda desse conflito pela dificuldade também de resolvê-lo, pensando que existe muita lideranças de grandes países envolvidos, lideranças de grandes países que não querem ceder também, e talvez uma transformação importante aqui no papel da Ucrânia, que já era um país visto como um país de fronteira, né, muitas vezes fazendo desempenhando um papel talvez de, vamos dizer, muro aqui entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, mas talvez agora a Ucrânia esteja também se fortalecendo como uma potência militar. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção também, que pode no futuro causar um outro tipo de configuração de segurança regional. Então é uma guerra que ainda vai dar muito o que falar, mesmo na eventualidade dela terminar, oficialmente terminar, né? Esses focos aí de conflito na Ucrânia muito provavelmente ainda vão durar durante muito tempo. Flávio, aproveitando esse gancho, a guerra, bom, um leigo como eu, que acompanha pela imprensa ocidental, principalmente, a gente, às vezes a gente tem alguma dificuldade de entender em que pé que tá, ou entender um pouco como que o conflito se desenrolou de fevereiro de 2022 para cá. Porque passado todo esse tempo, a Rússia nem de longe controla, né, o território ucraniano, fica ali concentrado na região ali em torno de Luhansk e Donetsk, que você explicou muito bem na tua primeira passagem aqui no Chutando a Escada, a importância histórica dessas regiões. E aí a gente escuta falar bastante em contraofensivas ucranianas, né, apoio do Ocidente, inclusive por meio de armas, até o Brasil mesmo, o governo Lula já foi instigado a oferecer armas para contraofensivas ucranianas, e aí fica com essa impressão, né, de que se estabeleceu ali um determinado marco e que nenhum dos lados consegue avançar significativamente em termos de território. Enfim, essa é uma impressão de um leigo, né? Agora eu queria ouvir de você como que se estabeleceu até aqui essa dinâmica, né, do conflito. Dá para falar um pouquinho para a gente? Claro, Felipe. Eu acho que a gente consegue descrever a situação atual na Ucrânia, né? Todo mundo que estiver ouvindo, a gente está falando dia 13 de julho agora, de 2023, é um impasse. Parece que as forças da Rússia, elas avançaram e se solidificaram em sua ocupação bastante na região leste da Ucrânia, leste e sudeste da Ucrânia, mas não conseguiram avançar muito permanentemente a partir daí. Houve incursões muito violentas também da Rússia, em especial no começo do conflito, quando a Ucrânia não estava preparada, a Europa não estava preparada, a Europa Ocidental, os Estados Unidos não estavam preparados tão fortemente, né, apesar dos avisos da inteligência. Então hoje a gente consegue ver que a Ucrânia consegue se defender um pouco mais por causa dessas doações que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas parece que é esse impasse agora, leste e sudeste da Ucrânia, controlados pela Rússia. Você falou de Donetsk, muito bem, e Lugansk, essas duas cidades que ficam na região do Donbas, relembrando então, Donbas é a bacia do rio Don, onde você tem um desenvolvimento tradicional aqui das indústrias pesadas da Ucrânia. Então a região mais industrializada, vamos pensar assim, da Ucrânia tradicionalmente, isso desde os tempos imperiais, da Rússia Imperial, passando pela União Soviética. Então quem domina Donbas na Ucrânia consegue pegar talvez a parte economicamente mais importante, ou uma das mais importantes da Ucrânia, o que ao mesmo tempo torna a economia da Ucrânia bastante debilitada. É isso que aconteceu desde 2014 e 2015. Então é importante fazer esse resgate, porque em 2014 a gente vai ter a perda da Crimeia, a Rússia absorve a Crimeia, isso tem todo um histórico aí, eu imagino que a gente tenha falado disso naquela nossa primeira conversa, mas na esteira de problemas políticos que a Ucrânia já estava enfrentando,
né, e a Ucrânia sempre pendularmente aí na sua política externa entre Rússia e Ocidente, tá? Vai ter a perda da Crimeia para a Rússia, né? Então primeiro vai ter uma declaração de independência, entre aspas, um plebiscito aí de independência e absorção pela Rússia depois, né? Que é altamente criticado e altamente duvidado, né? Se realmente quão legítimo foi aquilo. A partir daí a Rússia começa a estender talvez, né, esse seu anseio geopolítico também para a região leste, não somente sudeste da Ucrânia, que é a Crimeia em especial, mas também leste, que é a região do Donbas. Então, Mariupol, né, passando também quase lá na fronteira com Kherson, que é uma cidade que também foi bastante atingida durante a guerra. Então, essa parte está fechada, né? Então, eu sugiro depois, para quem não tem muita familiaridade com o mapa da Ucrânia, que a gente vê, às vezes vê na imprensa, né, mas assim, é muito, às vezes, descontextualizado. Então, deem uma olhada. Você falou da imprensa, claro, e talvez a gente possa conversar mais sobre isso para frente aqui na conversa, mas o problema também das fontes, né, quem que está passando essas informações para a gente, mas tem, em relação a ofensivas militares e quais territórios estão ocupados ou não, isso é menos ideológico, né, então isso é mais baseado em fato. Então a gente pode ver que, por exemplo, a BBC tem um mapa muito bom, eu recomendo, quem quiser ir no site da BBC, que ela faz o acompanhamento dia a dia, ou hora a hora, às vezes, do que está acontecendo na Ucrânia, então tem os mapas lá do avanço russo, dos retrocessos e tudo mais. Então está nesse estado agora, Felipe, realmente de impasse, né? A Rússia tendo conquistado o leste e o sudeste da Ucrânia, inclusive a Crimeia, e parece que a Ucrânia conseguindo agora defender o seu território depois desse massivo apoio das forças ocidentais, que inclusive tentaram incluir terceiros países, não menos o Brasil, nesse tipo de confrontação indireta, o que também é bastante controverso. Enfim, não sei que caminho você quer seguir, né, Flávio? Mas acho que um caminho que a gente tem para seguir é falar da pressão internacional, da narrativa constante, né, de culpabilização da Rússia, que eu acho que até certo ponto, quer dizer, a Rússia é culpada, a Rússia invadiu a Ucrânia, esse ponto é um ponto pacífico, mas acho que a insistência de que a solução é uma solução fácil, é só a Rússia passar a ser boazinha, acho que isso é uma coisa que a gente pode abordar, discutir. A outra coisa que a gente pode abordar, discutir, que acho que é a bola da vez, é a utilização de mercenários por parte da Rússia e todo o alarde que houve também nas últimas semanas, sobre se o Putin estaria perdendo poder, ou essa dinâmica toda. Mas tem acho que uma terceira coisa aqui que em algum momento eu queria conversar, que a Ucrânia também tem adotado estratégias de guerra irregular, né? Vira e mexe aparece uma notícia sobre um bombardeio ou um atentado, uma explosão dentro do território russo ou dentro de áreas controladas pela Rússia, ou pequenas vitórias que mais parecem com táticas de guerrilha, de guerra irregular, do que com um confronto aberto. E eu acho que esse é um elemento muito interessante para a gente discutir, assim, como que essa guerra tem se desenvolvido nesse ano e meio e as estratégias utilizadas. Mas eu não tenho uma pergunta, são 3 temas que eu queria ouvir você falando, não sei que ordem você quer seguir, ou se o Felipe tem uma sugestão aí. Que são pontos bem amplos, né, Geraldo, que você trouxe. Eu diria que, começando, pensando aqui em especial na parte da culpabilização, vamos ver se eu lembro da ordem aqui, né, da Rússia, se a Rússia de fato é culpada ou não do que aconteceu. Eu sempre gosto de pôr tudo em contexto, eu acho que isso é essencial, e o contexto histórico geopolítico da região, de novo, eu acho que foi tratado, eu acho que cada vez mais isso está sendo tratado de maneira séria, né? Por que a Rússia se sentiu, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, por que a Rússia se sentiu à vontade para invadir a Ucrânia, né? Por que o Putin, ele não ficou recalcitrante, né? E inclusive mentiu muito nas semanas anteriores à invasão aqui, dizendo que não ia invadir, né? Então, um retorno da mentira em larga escala aqui, que eu acho que é bem interessante a gente, mais para frente, analisar o quanto que isso vai ficando normal, né? Mentira e política, claro que andam de mãos dadas, e política externa também, mas, assim, dessa forma, a gente não vai invadir, amanhã a gente já está invadindo, é um negócio meio que deixa a gente de sobressalto, assim. Se a Rússia é culpada ou não, então a gente coloca em contexto, né? Existe todo um contexto aí. Vou colocar o contexto e daí rapidinho falar do que eu acho, de fato, né? Qual que é a minha opinião. Acho que eu não quero esquivar também aqui de dar a minha opinião. E eu acho que é a mesma opinião que eu tive no ano passado. Eu preciso escutar de novo aqui o podcast daquela vez, mas
Bom, contexto, para quem está escutando a gente e talvez não tenha ouvido ainda essa discussão, é que havia já desde o final do século XX, do século XX, da década de 90, havia uma expansão da OTAN em direção ao leste da Europa. Então, vários países da Europa Central e Oriental foram absorvidos pela OTAN, ou, enfim, aceitaram as candidaturas desses. Houve uma candidatura desses estados, eles acabaram ingressando para a OTAN. E isso cada vez mais indo para a porta da Rússia. Então, a Rússia não era mais socialista, certo? A União Soviética tinha caído, e teoricamente não entrava na cabeça aqui da Rússia, vamos colocar dessa forma, por que você tem uma aliança militar se expandindo neste, que não tem nenhuma intenção de inserir a própria Rússia, de incluir a própria Rússia, mas todos esses outros estados que faziam parte da área de influência de Moscou antes, durante a Guerra Fria, esses sim estão entrando. Aí começa com a Europa Central, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, depois vai para a Europa Oriental mesmo, os países bálticos e tudo mais. E aí cada vez menos, né, a Rússia tendo uma possibilidade de falar sobre ou expor o que ela achava interessante em relação à defesa e segurança na Europa. Então ela passa a se sentir bastante acuada, né? Ela passa a se sentir acuada e, dessa forma, ela se sente um pouco mais, talvez, de alguma maneira, vamos dizer, injustiçada, né? E aí ela começa, talvez, a ficar mais agressiva nesse aspecto, internacionalmente mais agressiva, porque ela está vendo o que está acontecendo em torno dela como algo bastante agressivo por parte do Ocidente, né? Daí quando chega o Putin, que já tem essa ideia de retomar uma certa glória perdida, né, dos tempos soviéticos e tudo mais, ele se sente nesse direito e aí começa uma série de intervenções, maiores ou menores, né? A intervenção mais importante que a gente vai ter antes da guerra da Ucrânia talvez seja em 2008 na Geórgia, então vai ter uma invasão em agosto de 2008, na Geórgia, e ela vai ser meio que o prenúncio dessa nova política externa mais agressiva de Moscou. Em 2014, aí vai ter a invasão da Crimeia, né? Perdão, a absorção da Crimeia, daí a guerra no leste da Ucrânia e assim por diante, e agora a guerra em 2022, que está durando até agora. Se a Rússia é culpada, sim, eu acho que é. A gente não dá para, eu acho que deixar de mencionar isso, não dá para dourar a pílula. Tem um problema muito sério em relação à personalidade do Putin também, em se sentir no direito de fazer esse tipo de expansão, o que não tira o contexto sócio-histórico, né, e geopolítico da região, do quanto que a Rússia já desde os anos 90 vai se sentindo acuada pela expansão, em especial da OTAN, mas também de outras instituições ocidentais, para regiões que eram parte desse domínio geopolítico dela no passado. Esse é o primeiro ponto. E rapidinho, outro ponto aí que o Geraldo colocou, acho que ele colocou, se eu não me engano, pode me ajudar aqui a lembrar, Felipe, não sei se é a questão do financiamento, das armas. Isso, se eu não me engano foi isso. Tá, mas das armas em especial, os armamentos, tudo. E falou das guerras de guerrilha, né? Guerras irregulares, isso. É verdade. Quanto que você vai ter, né? O que a Ucrânia está lutando, na verdade, não só a Ucrânia como a Rússia, existe agora vários extras aqui em relação às Forças Armadas. A gente viu, por exemplo, o que acontece na Ucrânia, na verdade, é que as Forças Armadas ucranianas elas não estão preparadas, elas não são profissionalizadas o bastante, não tem combatentes profissionalizados o bastante e que têm conhecimento dessas novas armas depois da Guerra Fria para poder lutar. Então a Ucrânia começa a contar muito, isso desde 2014, 2015, com batalhões paramilitares. O mais famoso vai ser o Batalhão de Azov. Mas tem outros aí batalhões paramilitares dentro da Ucrânia. O que são? São, na verdade, grupos paramilitares, né, que vão trabalhar em conjunto com as forças armadas da Ucrânia para defender o território ucraniano. Então você vai ter eles muitas vezes operando com táticas aí que a gente pode pensar que são táticas de guerrilha e tudo mais, que eles conhecem mais muitas vezes as regiões nas quais elas estão operando. Isso porque, na verdade, a Ucrânia ela não tem ainda nas suas forças armadas profissionais tanta capacidade defensiva e ofensiva, ela meio que depende dessas forças paramilitares, que como a gente viu no caso da Rússia aqui, que dependia muito do grupo Wagner no leste da Ucrânia, pode ser um grande risco também. E tem a terceira provocação que eu li do Geraldo, que eu vou até aproveitar para retomar, que diz respeito também do fornecimento. Você já mencionou um pouco, né, do fornecimento de armas, principalmente para a Ucrânia. Então há ali a gente escuta, né, na imprensa que os Estados Unidos, a OTAN em geral, né, tem despejado armamentos na Ucrânia e também essas armas têm a gente lê alguma coisa que elas poderiam ter algum tipo de
impacto no conflito, né? Poderia redesenhar a correlação de forças, mas ao mesmo tempo a Rússia tem, a gente sabe, um aparato militar considerável e não usa, né, a força total, pelo menos até onde eu li, no conflito na Ucrânia, e tem esse outro elemento que também gera uma certa preocupação, até porque a gente está falando de uma potência nuclear e vira e mexe aparece também na imprensa ocidental a possibilidade do uso de armamento nuclear por parte do Putin, né, o que leva aí o conflito a escalas estratosféricas. Você também já mencionou que uma coisa são os dados, né, e aí eu acho que é um objetivo, mas tem uma outra coisa que tem a ver mesmo com aí uma leitura ideológica, principalmente da imprensa, ou parte da imprensa ocidental, que tem, né, essa tendência a querer imputar toda a culpa do conflito exclusivamente na figura do Putin, ou seja, ele seria um cara louco, um sujeito que teria mas teria disposição para usar armamentos, por exemplo, nucleares no conflito para poder acabar com a questão, ou seja, um sujeito irracional, né, alguém incontrolável, e aí não raro a gente vê, sei lá, notícias que amparam, né, a análise a partir de uma leitura da psique do Putin, né? Enfim, eu falei várias coisas aqui, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse detalhe, né, de que tipo de armamento tem se usado e se há, na tua análise, alguma possibilidade de se escalar nesses termos. Eu acho que a gente pode falar desses dois pontos, Felipe, não somente a parte dos armamentos, em especial nuclear, mas também como que é pintada a figura do Putin e como que se pessoaliza a política externa da Rússia na figura do Putin. Geralmente, quando você pessoaliza a política externa, a partir dos detratores, tem a ver com uma tentativa mesmo de simplificar, né, e de demonizar. Então, primeiro em relação ao risco das armas nucleares, eu acho que esse é um problema de probabilidade aqui, que a gente deve pensar na probabilidade disso ser usado, que na minha probabilidade disso ser usado, para mim, de fato, eu não consigo fazer uma acepção realista, né? Eu costumo falar que a gente não teve, na história, eu acho que utilizações de armas nucleares em contexto de guerra suficiente para saber qual contexto poderia levar mais a essa utilização ou não. Né? Isso só foi usado uma vez, 2 vezes, né, no Japão, mas assim, em contexto de conflito, de fato, a gente não sabe o que tende a levar, né, tende a causar essa utilização de armas nucleares. Por isso, qualquer tipo de previsão nesse aspecto, e eu já li algumas, mas nenhuma me convence, né? Alguns vão falar, existe tal porcentagem, né, tal probabilidade de que isso aconteça, esse ataque aconteça. Não dá para saber. O que eu acho é que existe essa possibilidade, sabendo que existe a possibilidade, é claro que a gente não pode se esquivar de considerá-la e saber que um conflito como esse pode escalar, né? Pode-se arriscar a falar, talvez seja improvável que isso aconteça, porque já que nunca houve uma guerra nuclear, a gente já teve a utilização das armas nucleares numa guerra, a gente nunca teve uma guerra nuclear. Como a gente nunca teve uma guerra nuclear, é difícil pensar que alguém racional, e aqui já dando spoiler, sim, Putin ele é racional, pode ter momentos aí de teimosia e tudo mais, mas claro que é um ator racional, um líder racional, e calcula bem uma série de ações. Como você não sabe como seria uma guerra nuclear, dificilmente você talvez se engajaria nela, porque você não sabe nem como, né, se defender de eventuais ataques inesperados. Não dá para a gente ter, na verdade, um roteiro dessa guerra. Então, por isso eu acho que é improvável que haja a utilização de armamentos nucleares, porque não se sabe o que seria o desenrolar depois dessa primeira utilização. O que viria? Viria outra arma nuclear? Viria uma série de ogivas nucleares? Viria... Quais seriam os alvos, né? Quem que seriam os principais vitimizados e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos para a análise que a gente faz em relações internacionais, não acho desimportante pensar que existe um risco nuclear, mas eu acho um pouco inócuo a gente ficar tentando ver a probabilidade. Eu acho que tem um risco e a gente tem que levar esse risco, tomar essa possibilidade com bastante seriedade, né? E para que não chegue nesse momento de escalar, para você de repente ter um ataque nuclear aí,
É pensar o que pode ser feito para evitar esse tipo de utilização. E aí vem esse ponto que você colocou, tá, mas e se a pessoa que tiver a cargo de apertar o botão vermelho lá for, né, um lunático? E se essa pessoa, enfim, tiver o ego lá em cima, tá há tanto tempo no poder como o Putin tá, então para ele não importa, ele quer ganhar essa guerra, e quer assustar, e quer mostrar que ele tem controle sobre a região, então, né, por que não? Quem confia numa pessoa como essa? E assim, eu acho que tem 2 pontos nesse tipo de acusação. De fato, não dá para você entrar na psique de uma pessoa 100%, né? Em especial alguém que está há muito tempo no poder. Existe uma suspeita aí, quando a gente vê várias lideranças na história que ficaram há muito tempo no poder, que elas passam muitas vezes a viver em algum grau no seu próprio mundo, né? Não quer dizer que elas ficam dissociadas da realidade, né? Mas elas podem ter uma série de percepções e de prioridades que não são a das pessoas comuns, né? E mesmo daqueles assessores que estão ao redor dele, mas que não estão há tanto tempo naquela realidade. Então, pode ser perigoso também que em algum momento, na hora de repente tentar salvar uma estratégia inicial, que se use de maneira, talvez não para destruir, mas para mostrar que pode usar também. Será que, por exemplo, o Putin, então, ele seria tão teimoso ou tão ousado a ponto de fazer isso? Eu acho que isso é colocado muitas vezes como uma forma de não olhar muito para o contexto geopolítico da região, o que causou essa guerra, ou quais foram os elementos que possibilitaram que essa invasão russa, que na minha visão não é justificável, ocorresse, né? Então eu acho que a gente tem que casar esses 2 pontos. Existem elementos, na minha visão também, pessoais do Putin em relação à própria personalidade política dele, como o Trump tinha, como o Biden tem, como o Scholz aqui na Alemanha tem, né? Como o Lula tem também, quer dizer, como cada uma dessas lideranças encara a política externa. Isso não é desimportante. Existe sim, na minha visão, a gente tende muitas vezes a não querer considerar isso, mas existe algum grau de pessoalidade, né? Em especial quando você tem países em que a figura da liderança para a política externa é importante, né? Existe um grau aí, seja de diplomacia presidencial, ou seja de decisões cunhados não somente na chancelaria, mas na própria figura do líder dessa presidência. Então existe um elemento aí, claro, de personalidade, mas eu acho que essa personalidade ela não consegue operar fora de um contexto sócio-histórico que já está dado. E esse contexto já estava dado desde o fim da União Soviética, né, em que a Rússia passa a ser vista pelos ocidentais de maneira bem, talvez, desrespeitosa do ponto de vista de Moscou, não sendo levado muito em consideração, pensando que ela concordou, né, que a Rússia concordou com uma série de reformas aí, e perda de poder geopolítico também, para mostrar para o Ocidente que ela poderia integrar esse novo grupo aí. Como isso nunca aconteceu, né, foi se criando toda essa narrativa dentro de Moscou de que houve uma grande injustiça histórica, uma grande tragédia com a queda da União Soviética, uma nova injustiça agora a partir dos anos 90, e nisso essa narrativa do Putin e essas ações do Putin acabam se sustentando muito bem, porque ela já vem no bojo, né, de uma série de concepções que foram desenvolvidas desde o fim da Guerra Fria. Então isso que eu acho importante frisar. Não falar que existe a impossibilidade de alguns elementos da personalidade do Putin ou de outros líderes de interferir nessa guerra, inclusive no extremo, quem sabe, destrutivo, mas que isso tudo se encontra num contexto sociopolítico já dado. Excelente. Eu vou pegar agora o finalzinho da tua fala, quando você faz menção aí ao discurso do Putin para consumo interno, né? Ou seja, o putinismo aglutina uma série de narrativas ou de discursos, né? Um deles envolvendo essas injustiças históricas e depois mobilizando uma série de outros discursos que tem um apelo nacional, tem uma legitimidade nacional. Eu acho que isso ficou bem claro na tua fala. Agora, não deixa de ser interessante também a gente pensar no discurso do Putin e confrontar isso com o que aconteceu no mês passado, né? Eu mesmo, eu acho que eu e talvez quase todos os ouvintes e todas as ouvintes que estão aqui conosco nesse bate-papo, fomos surpreendidos pelo motim, né, que acontece no mês passado, se não me engano, em meados ali de junho de 2023,
ou seja, uma rebelião de um grupo, né, que a gente conhece como Grupo Wagner, liderado por um sujeito que esse eu não esqueço o nome nunca, né, o Perigosinho, que é uma apropriação quase que de um nome mineiro aí pro perigoso, né, o Perigosinho, enfim, a piada de tiozão aqui, mas esse sujeito, de repente, ele é um nome forte que aparece se levantando contra o Putin e pior, né, marchando em direção a Moscou, e ninguém entendendo nada, e de repente um monte de especialista em Grupo Wagner surgindo, né, e tentando explicar e falando uma série de coisas, e foi um momento inclusive interessante para a gente ver como que de repente, né, surgem inúmeros especialistas no assunto. Mas enfim, agora sim nós temos um especialista aqui, você é um especialista nisso tudo. Eu queria te perguntar então, qual é o papel dos mercenários, né, na invasão russa ao território ucraniano, e o que de fato aconteceu para que o Grupo Wagner se rebelasse, né, contra o Putin, contra o ministro da Defesa da Rússia, o Sergei, né, e o que aconteceu ali. E mais, né, no dia que a gente está gravando aqui esse episódio, o Putin, se não me engano, se reúne, né, com o Prigozhin, e parece que é um pacto, ou seja, eles conversaram, tem ali uma costura que foi feita, enfim, não é meio uma pergunta, mas transformando isso numa pergunta, o que diabos aconteceu, né? Quem que é Grupo Wagner, quem que é esse Prigozhin, o que aconteceu, como que o Putin, né, conseguiu se esquivar dessa crise, como que os caras conseguiram marchar em direção a Moscou. Enfim, se você puder fazer um panorama pra gente sobre esse capítulo, porque eu acho que é bem importante para entender, inclusive, e aí eu até pediria para você comentar também o que isso significa em termos da legitimidade do discurso do Putin internamente. Não, com certeza, Felipe, isso daí é super importante, porque o que acontece com o Grupo Wagner, ele é um grupamento que a gente já vem analisando do que dá para analisar, porque era um grupamento com alto grau de segredos, né? Então a gente sabia da existência provável do Grupo Wagner já há alguns anos, mas dificilmente você tinha algo escrito comprovando, de fato, documentalmente, né, mesmo dentro da Rússia, que esse grupo durante muito tempo existiu. Então, quando teve esse motim, vamos usar essa palavra, no final de junho, também foi algo que surpreendeu muita gente, porque um problema que a gente tem com a guerra da Ucrânia, muito grande, é em relação ao lado russo, né, ou as regiões que estão sob domínio das forças russas ou dos aliados da Rússia, como, por exemplo, o Grupo Wagner, que trabalham aí em parceria com a Rússia, a gente não consegue ter muito acesso à informação. Não consegue mesmo, é muito difícil. Então, tudo que a gente ouve muitas vezes dos canais oficiais russos, né, e na Rússia você tem a imprensa altamente concentrada aqui na figura do Putin, da presidência mesmo, então não existe tanta liberdade assim para se noticiar, né, como você tem muitas vezes em outros países. Então, o que a gente ouvia muito é: não, tá tudo bem, nas regiões onde a gente conquistou, onde a Rússia conquistou, tá tudo tranquilo, a situação tá sob controle, etc. Então, de repente vem isso, né, vem essa bomba aí do motim do Grupo Wagner no final de junho. A gente fez uma live, inclusive, o nosso grupo, no dia, ou uns 2 dias depois que aconteceu, né, a gente resolveu esperar um pouquinho para ver que mais informações a gente tinha. E assim, a informação chegava o tempo todo, né? O que acontece? O Grupo Wagner, assim, resumão, ele começa... Então, tudo isso é o que a gente tem acesso até agora, né? O que a gente consegue meio que ter acesso em relação a estudos que foram feitos. Já tem gente que vem estudando o Grupo Wagner há algum tempo, são poucos profissionais, mas que têm estudado ele há algum tempo. Tá? O Grupo Wagner, ele provavelmente vai nascer entre 2014 e 2015, justamente naquele período da crise na Crimeia, na Ucrânia. Então, não sei se você vai lembrar, Felipe, mas talvez algum ouvinte também lembre, quem estava esperto naquela época, com tantas informações que vinham, né, em relação ao referendo da Crimeia, se a Crimeia vai ficar independente, se vai entrar para a Rússia e tudo mais, começa a ter na Crimeia uma série de grupos armados, de repente, que querem que a Crimeia não seja mais parte da Ucrânia. De repente, esses grupos aparecem, e muitos deles falando: não, a gente é daqui, a gente é voluntário daqui da Crimeia mesmo,
mas a gente não se identifica porque, enfim, a gente tem medo de retaliação e etc, mas a gente está aqui para, né, mostrar que e a Crimeia, só que, colocando um parênteses importante, é uma região culturalmente russa, tá? Ucraniana juridicamente, ou era até pouco tempo, mas culturalmente russa, de fala russa, então mais ligada à Rússia culturalmente do que à Ucrânia ocidental. E aí, de repente, aparecem essas pessoas que vão ocupar o parlamento da Crimeia. A Crimeia era uma região autônoma da Ucrânia, então tinha um parlamento próprio, né? Vão ocupar o parlamento, vão ocupar as ruas, vão começar a meio que fazer pressão sobre a população civil para aceitar uma independência e depois uma união com a Rússia, mas ninguém conseguia direito falar quem que era essa galera. Quem que é esse pessoal que, de repente tem uma galera que pipoca aí, que brota do solo, né, na Crimeia, e é a favor de uma independência da Crimeia ou de uma absorção da Crimeia pela Rússia. Hoje, fazendo o retrospecto, vários analistas suspeitam que esse pessoal era o que viria a ser o Grupo Wagner daqui a pouco, na Crimeia e em Donetsk também, e Lugansk, nas regiões de Donetsk e Lugansk, do Donbas, que também lá você começa a ter um apoio muito grande a movimentos separatistas dessas regiões, que são no leste da Ucrânia, meio que na mesma época. Então, na mesma época, você começa a ter, primeiro tem a declaração de duas repúblicas lá, chamadas Repúblicas Populares, tá, de Donetsk e Lugansk. A gente agora é independente da Ucrânia, né? E a gente quer uma associação meio que, enfim, preferencial com a Rússia, mas não quer fazer parte da Rússia e tudo mais. E também ninguém sabia direito falar de onde estava vindo esse apoio a esse pessoal, de onde estavam vindo esses combatentes também. Tinha muitos voluntários que estavam indo para lá, né? E várias pesquisas de opinião que eram feitas mostravam que boa parte da população de Donetsk, inclusive Lugansk, da região do Donbas, não queria se independizar, não queria sair da Ucrânia, né? Então tinha alguma coisa errada aí, né? Se não tinha tanto apoio popular, como que tinha essa força toda e tudo mais. Então hoje, quando a gente faz, dá essa olhada para trás aí, parece de fato que é aí que nasce o grupo Wagner, né? E esse grupo Wagner, ele vai então a partir daí se especializar em conflitos, em situações de guerra, de maneira a não estar totalmente vinculada às forças armadas de um país, no caso aqui a Rússia, mas trabalhando conjuntamente, provavelmente de maneira bem estreita, e fazendo aí operações em prol da Federação Russa, mas sem implicar diretamente a Rússia. E a partir de então começa aí uma relação bastante carnal, vamos pensar assim, entre o Grupo Wagner e o governo russo, e aí ele começa a se internacionalizar também, né? O Grupo Wagner, ele vai operar não somente aí na Ucrânia, mas vai operar também na África, na América Latina, tá? No próprio Oriente Médio, na Síria, por exemplo. Então, ele passa realmente a funcionar como um grupo mercenário cada vez mais especializado. Ele começa a inchar também, provavelmente nos números aí, começa pequeno, vai se ampliando, provavelmente tendo aí a participação de ex-presidiários que suspeita-se que eles comutem a pena aí por poder servir, né? Então, se você serve no Grupo Wagner, você pode ter a diminuição da sua pena, ou cancelamento da sua pena, e para além disso, apesar deles não fazerem parte das Forças Armadas Russas, eles têm também um tratamento especial quando eles voltam das guerras, quando eles retornam, sejam feridos, ou seja, depois do término dos combates, eles são considerados veteranos de guerra pelo Estado russo, que demonstra aí uma relação bastante íntima, vamos pensar dessa forma, né? E daí a gente tem 2022, 2023, 2022 você vai ter o Grupo Wagner sendo utilizado em vários conflitos, em especial no leste da Ucrânia. Suspeita-se que eles participaram, por exemplo, não tanto na tomada de Bakhmut agora, que é talvez o mais recente que a gente tem, né, desse caso de sucesso aí do batalhão do Grupo Wagner, mas em 2022 teve um massacre muito noticiado na cidade de Bucha. E esse massacre, de fato, teve, enfim, né, um resultado bastante catastrófico aí para a população civil. Enfim, direitos humanos massivamente desrespeitados na região, extermínios e tudo mais, valas comuns e pessoas desaparecidas, e suspeitas, pelos dados que a gente tem até agora, que o Grupo Wagner foi responsável por essa ocupação tão violenta também, né? Então, basicamente, você tem o Grupo Wagner fazendo o trabalho mais sujo aí, que as Forças Armadas Russas não deveriam fazer, que aí é mais fácil, né? Você desvia aí também a responsabilização de quem que está causando esse tipo de desrespeito, esse tipo de excesso, né? O que acontece em 2023, que aí foi o estopim para esse motim, né? Já estava acontecendo durante muito tempo um certo desassossego entre o Prigozhin, que é o líder do Grupo Wagner, e o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia. Então eles estavam trocando acusações, né? Eles estavam, enfim, já havia uma tensão aí. O Prigozhin nunca falava mal do Putin, mas ele falava muito
do Gerasimov, ele falava muito do Shoigu, que eles eram, enfim, irresponsáveis e não faziam direito ao trabalho deles, etc, etc. Né? Talvez para ganhar capital político, talvez para poder, quem sabe, né, substituir algum deles, a gente não sabe ainda, mas parece que isso começa a desassossegar, tá? O pessoal do Kremlin, e ao que tudo indica, houve um ataque aí das forças russas ao grupo Wagner no leste da Ucrânia. Então parece que essa pressão é o que a gente consegue talvez interpretar nesse momento, isso está aberto ainda para futuras interpretações. Houve um ataque aí das forças russas em direção a esse grupo Wagner para meio que talvez colocar esse grupo Wagner no seu lugar, né? Já havia um certo estrangulamento aí, talvez já tinha uma certa tensão, mas quando parece que houve esse ataque aí a alguns assentamentos do grupo Wagner, aí foi quando realmente o Prigozhin falou não dá certo, vamos então mostrar o que a gente pode fazer, e aí eles saem do leste da Ucrânia, né, debandam aí, vão para Rostóvia-no-Don, que é essa cidade perto da fronteira com a Ucrânia, mas já do lado russo, ocupam essa cidade por pouco menos de um dia, mas isso já manda um sinal muito forte para Moscou e para todo mundo também, para o globo inteiro. Eles vão rumando em tese até Moscou, né? Não chegam a Moscou, claro que não, mas o fato de mostrar que talvez chegariam lá, isso é algo que assusta muita gente dentro da Rússia e assusta muita gente no Ocidente também, né? Porque não tinha muito ânimo aí no Ocidente para, beleza, agora o grupo Wagner está se rebelando, isso é bom porque eles vão ser contra o Putin. Você nunca sabe o que esperar de um mercenário, né? Isso é uma lição que a história já mostrou pra gente muitas vezes, e nesse caso, né, o Prigozhin, ele é bastante controverso, para dizer o mínimo, então também é perigoso pensar que poderia haver um desassossego interno na Rússia agora, mesmo que o alvo desse Prigozhin não era o Putin, tudo aparenta, né, tudo demonstra que não era o Putin, mas talvez mostrar mais que ele era uma força que deve ser respeitada, e que não pode deixar de ser tratado, o Prigozhin, como um aliado especial do Putin. O que a gente consegue analisar até agora é mais ou menos nesse sentido, né? Embora isso ainda esteja se desenrolando, parece que foi para Belarus o Prigozhin, foi recebido pelo Alexander Lukashenko, que parece que foi o que mediou, aparentemente, né, essa negociação entre o Kremlin e o Prigozhin, e parece que está em São Petersburgo de novo o Prigozhin, a gente não sabe. Então, tudo ainda está vindo, né, de maneira bem errática, e vamos ver o que acontece. Mas foi algo que assustou bastante Moscou, assustou bastante o Kremlin, e eu acho que demonstra que existe alguma falha aí na cadeia de comando oficial ou extraoficial em relação a essa guerra, e a gente pode se perguntar o quão forte de fato, né, é a Rússia nesse conflito sem a utilização desses grupos mercenários. Não, excelente. O que eu li aqui é que o Putin se encontrou, né, com, agora falando como que você fala? Prigozhin. Eu tava aqui perigosinho. Prigozhin. Prigozhin é bem melhor. O Prigozhin, eles se encontraram e pelo que eu li, eles se reuniram. Não sei exatamente aonde, mas enfim, deu para entender um pouco o papel, né, que o grupo Wagner desempenha, esses mercenários, e o recado que deram, de fato, né, deram um recado bastante duro à Rússia, ao ministro da Defesa russo, e o desfecho mostra um pouco a força também, né? A ponto de conseguirem um acordo porque a princípio, quando eu li, eu falei, não há acordo possível para um grupo que marcha em território russo, né? Mas parece que o acordo de fato ocorreu. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Flávio, deixa eu aproveitar então aqui a tua presença para te perguntar sobre um outro capítulo importante aí, talvez um desdobramento importante. Enquanto a gente grava aqui no dia 13 de julho, né, o tema aparece
novamente, com muita força, por conta do encontro da OTAN que acontece na Lituânia, né? Enfim, eu queria que você fizesse um balanço sobre esse encontro, né? Tem inclusive adesões à OTAN acontecendo, não é isso? E como que você acha que o tema da Ucrânia deve aparecer no encontro e com a importância dele para a gente entender talvez os próximos passos aí do conflito? Bom, com certeza, Felipe. Esse encontro que teve em Vilnius agora, na Lituânia, era muito esperado para saber não somente se a Suécia entraria para a OTAN, se haveria o aval dos outros membros da OTAN para que a Suécia ingressasse, mas também como ficaria a situação da Ucrânia, porque depois da invasão da Rússia, então, de fato, a Ucrânia começou, né? Poderia até ser mais aberto isso no começo, mas de fato, flertar ainda mais com a Ucrânia, com a OTAN, né? Então, ok, já que a desculpa, ou enfim, a razão pela qual Putin falou, dentre outras coisas, né? Explicando por que haveria essa invasão, além de desnazificar e etc., né, aquela grande desculpa esfarrapada. Quer dizer, eles usam grupamentos paramilitares como o Grupo Wagner, que são abertamente neonazistas, né, para desnazificar um outro país. Então, mas a ideia era também que a gente está lutando contra essa expansão para a OTAN, da OTAN para o leste, que pode, no extremo aqui, pegar a própria Ucrânia, que está nessa região nossa que a gente chama de exterior próximo, né, países ex-componentes da União Soviética que estão cada vez mais ingressando nessa aliança ocidental que não pensa em absorver, ou nem absorver, mas enfim, dialogar seriamente com a gente. Então, essa cúpula que teve na Lituânia meio que coroou um processo específico aqui, que é em relação aos países nórdicos, que você teve o ingresso da Finlândia e o ingresso da Suécia. A Finlândia já tinha, enfim, né, entrado aí há algum tempo, e a Suécia agora entrou de fato, ou pelo menos não tem mais barreiras depois desse encontro para que a Suécia entre. Por que é importante frisar a entrada desses dois países? Esses dois países, historicamente, eles são neutros na Europa. Então, eles têm uma tradição de neutralidade em política externa muito por causa de Moscou, né? Porque eles estão perto da fronteira. Se olhar o mapa lá, Suécia e Finlândia, pertinho da Rússia, né? Finlândia em especial. Então, a ideia era sempre não desassossegar nenhum dos lados, em especial Moscou. Durante a Guerra Fria, a Finlândia teve uma política externa bastante específica, bastante interessante, inclusive, né, de como ficar neutra, sabendo que você tem Moscou do lado, né, mas ao mesmo tempo que você quer manter uma independência aí dentro do mundo capitalista. Só que depois da invasão da Ucrânia, isso começa meio a perder força, né? Quer dizer, então nós também, vamos pensar assim, nós somos Finlândia, nós estamos também na fronteira aqui, o que impede, nós já fizemos parte, inclusive, do Império Russo, a Finlândia fez parte do Império Russo, que impede que, de repente, se der certo a invasão da Ucrânia, Putin não avance para a Finlândia também. Então houve aí uma aceleração, vamos pensar assim, tá, dessa parceria, só que havia aí dentro da OTAN, não havia uma grande união de opiniões, em especial o Erdogan da Turquia, ele tinha certas ressalvas aí em relação à Finlândia e à Suécia entrarem para a OTAN por duas razões. Primeiro, que o Erdogan e o Putin têm uma certa parceria, uma boa relação, vamos pensar assim, apesar da OTAN, da Turquia ser parte da OTAN, né, o Erdogan e o Putin têm uma relação relativamente boa, e também porque esses países nórdicos, eles muitas vezes demonstram apoio aos movimentos curdos dentro da Turquia, né, movimentos que são muitas vezes contrários aí ao governo do Erdogan. Então a ideia era justamente o Erdogan fazer uma pressão sobre esses países para que eles não reconhecessem tanto esses movimentos e não dessem abrigo também a refugiados curdos que tivessem nos territórios lá. Mas enfim, né, resumindo aqui a ópera, isso meio que foi resolvido aí, tá, temporariamente, e agora você tem essas duas coisas acontecendo nessa última cúpula da OTAN aqui. Primeiro, Suécia agora pode ingressar, não houve nenhum tipo de ressalva dos membros, nem mesmo da Turquia, tá? E segundo, saindo agora da esfera dos países nórdicos, tá? Apesar desse ingresso estar diretamente relacionado à guerra da Ucrânia, foi a entrada da Ucrânia. Isso estava sendo um pouco esperado, né? Qual que seria o posicionamento da Ucrânia em relação a uma eventual candidatura da Ucrânia. Até porque teve, como a gente falou aqui, todo esse ensejo da invasão da Ucrânia pela Rússia, também pelo flerte aí de Kiev em relação a Bruxelas, mas o que acontece como resultado desse encontro é que a gente tem uma proposta muito vaga e não de participação efetiva da Ucrânia dentro da OTAN, mas mais vamos pensar assim, um documento meio guarda-chuva, meio transitório,
falando que no futuro, né, se a Ucrânia fizer, acreditando que a Ucrânia vai fazer todas as adaptações necessárias e vai, enfim, né, fazer as reformas necessárias para entrar, daí quando ela tiver com tudo isso pronto e haverá provavelmente a apreciação de todos os membros dessa candidatura, que eles levam muito a sério, é muito importante que a Ucrânia tenha essa parceria, que ela já tem uma parceria, de certa maneira, privilegiada com a OTAN, isso só pode crescer e tudo mais. Enfim, na verdade, aquele tipo de linguajar de política externa, quando você quer falar que quer fazer um acordo, mas no fundo não faz. Então, isso aconteceu e deixou o Zelensky muito ressabiado, muito bravo, na verdade. Então, que houve aí, logo nos momentos posteriores a esse comunicado, um Zelensky indo para o Twitter, indo para as redes sociais, fazendo o que um presidente twitteiro faz, né? Ele realmente bem bravo aí, mostrando que, por mais que ele talvez não esperasse, né? Não dá para saber direito o que ele esperava, de fato não dá para saber se ele realmente acreditava que a Ucrânia receberia esse convite, mas eu acho que o quão vaga foi essa linguagem também nesse comunicado deixou também ele muito de cabelo em pé. Acho que ele esperava um pouco mais de confiança por parte de todos os membros de que a Ucrânia é um membro potencial válido bastante para entrar na OTAN, e nesse momento bastante disruptivo não tem por que a Ucrânia não receber um convite, né? E o fato do Zelensky ter respondido dessa maneira, ter reagido dessa maneira, também deixou vários diplomatas, em especial ocidentais, norte-americanos em específico, né, bastante ressabiados também. Não gostaram dessa reação do Zelensky, né, esperando aí que o Zelensky entendesse que deve haver uma certa cautela em relação a um convite como esse, em especial no momento de guerra, né. O próprio Macron vai também falar que é importante que a Ucrânia entenda o lado dos membros permanentes da OTAN e não fazer esse tipo de convite dessa forma também. Então, lógico que isso é muito recente, né? Aconteceu agora 2 dias atrás, então ainda assim você tem uma demonstração de como é complicado, na verdade, você trabalhar com a ideia de alianças militares como sendo a resposta para um conflito. Uma coisa é a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, sendo que elas não estão num conflito e existe mais, talvez, sintonia aí das populações e dos movimentos políticos desses países em relação ao Ocidente, não necessariamente à OTAN, mas ao Ocidente, embora tenha havido um aumento aí da ideia da concordância dos povos sueco e finlandês de entrar para a OTAN, mas no caso da Ucrânia, um país que está em guerra, o que significaria de fato um país em guerra entrar para a OTAN? Isso seria algo novo também, um país em guerra entrar para a OTAN, isso até pela própria carta da OTAN, juridicamente falando, seria bastante complicado, porque que tipo de reação de toda a aliança isso ensejaria contra a Rússia? Isso também seria algo que é difícil da gente prever, e talvez por isso que a OTAN tenha sido um pouco recalcitrante, tenha sido um pouco cuidadosa em fazer esse convite efetivo para a Ucrânia. Ótimo. Flávio, conta pra gente aí, divulga, como coordenador do grupo de estudos da Eurásia, se citou uma live, foi no âmbito do grupo, fala pra gente aí como a gente conhece o grupo, se alguém aí, algum ouvinte quiser conhecer mais, como que faz para saber aí? Claro, Felipe. Bom, o grupo de estudos da Eurásia, ele existe desde 2011 e a gente faz reuniões tanto lá no nosso campus mesmo, na Universidade Federal do Pampa e na UFSM em Santa Maria, mas a gente também faz ocasionalmente encontros online. Faz lives no nosso canal do GESEU, tá? Quem quiser conhecer mais o grupo GESEU, geseu.org, a gente tem, enfim, notícias e análises e podcasts sobre a região da Eurásia. A gente tem o Observatório da Eurásia também, quem quiser se inscrever no próprio site do GESEU para receber semanalmente informações sobre o que está acontecendo na região. E quem quiser fazer parte do grupo, quiser conhecer, participar de alguma reunião, a gente tem reuniões online também acontecendo a cada 2 meses, sempre com temáticas diferentes sobre a região, pode também entrar no site lá, entrar em contato com a gente, né, o contato@geseu, quem quiser já mandar o e-mail, contato@geseu.org, e a gente, enfim, falando que gostaria de participar de alguma reunião e tudo mais, e com certeza está super convidado, super convidada aí. No mais, é sempre um prazer receber esse pessoal que tem interesse, mesmo que nunca tenha estudado a região, mas que tem interesse em entender mais, em analisar mais. Eu acho que quanto mais pessoas quiserem participar, estamos sempre abertos aí. Georgia, met Hank out in New Mexico. We're bound for Durango to
on Pancho Villa, and we hear that it's playing gold. I guess man's got to do what is best, and I found nothing better so far. Been called mercenaries and men with no Flávio, country. obrigado, cara, mais uma vez pelo seu tempo, pela tua disposição em conversar com a gente. Tem que botar esse Eurasia Cash aí pra rodar, hein? Eu tô vendo aqui que o último episódio foi em 2021. Não, então aí, ó, vamos tocar aí. Cadê a galera da podosfera aí do Giseu? Vamos lá. Bota esse trem pra funcionar. E Flávio, essa não vai ser a segunda. Essa foi a segunda, mas não será a última vez que você virá aqui. É sempre muito bom falar com você e a gente fica sempre à disposição aqui também para divulgar as pesquisas que você tem feito, sempre de muita qualidade, desde o mestrado. Sempre muito bom te ouvir. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pelo convite novamente, eu agradeço. E quanto ao Eurasia Cast, com certeza os meus próprios orientandos vão falar: quando é que a gente vai voltar? Quando é que a gente vai voltar? Eu acho que eu tenho três linhas diferentes, você deve ter as suas também, né? E a gente em algum momento se concentra em uma, em algum momento em outra, mas com certeza, assunto é o que não falta para podcasts específicos, a gente vai retornar com eles com certeza. E fico muito feliz pelo convite também, Felipe. Sempre que precisar aí, que tiver a oportunidade de conversar sobre essa e outras temáticas, só fazer o convite que eu apareço com prazer. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.